Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a cidade de São José del Palmar, no departamento colombiano do Chocó, às 7h34 da manhã, horário local, nesta segunda-feira, 10 de agosto. O Serviço Geológico dos Estados Unidos localizou o epicentro 5 quilômetros a leste da cidade, a uma profundidade de 96 quilômetros abaixo da superfície. Em poucos minutos, o tremor chegou a Bogotá, a mais de 240 quilômetros de distância, além de Cali, Medellín, Popayán, Manizales, Pereira e Armênia. Moradores no Equador e no Panamá também sentiram o abalo, e vários prédios públicos foram evacuados dos dois lados da fronteira. Isso não quer dizer que esse seja um evento isolado. Quer dizer que a falha envolvida acabou de liberar uma quantidade extraordinária de tensão acumulada, e os cientistas ainda estão começando a entender o que isso significa para os próximos dias. Neste vídeo, você vai ver exatamente o que aconteceu no momento da ruptura, o que as autoridades estão informando no Chocó agora, por que não existe alerta de tsunami apesar do tamanho do evento, e o que vem a seguir nas próximas horas. Um vídeo separado que sai em breve vai destrinchar o mecanismo tectônico por trás desse terremoto e o que ele significa para o risco sísmico na costa do Pacífico colombiano. Este vídeo aqui é sobre o que está acontecendo agora. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se sentiu esse terremoto. Se você já passou por um terremoto forte antes, quero ouvir essa história também. E todas as fontes usadas neste vídeo estão linkadas na descrição. Vamos começar pelos próprios números, porque nas primeiras horas depois de qualquer terremoto grande, os números mudam. A própria Autoridade Colombiana de Gestão de Desastres, a UNGRD, registrou inicialmente o evento em magnitude 6,6, a uma profundidade de 79 quilômetros. Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos, usando sua rede global, apontou um valor mais alto, magnitude 7,4, com profundidade entre 96 e 107 quilômetros. Essa diferença entre a primeira leitura de uma agência nacional e a leitura de uma agência internacional é completamente normal nas primeiras horas de um terremoto grande. Redes diferentes, cobertura de estações diferente, velocidade de processamento diferente. Conforme mais estações sísmicas reportarem nas próximas horas, esses números vão convergir para um valor único e revisado. Neste vídeo, estamos usando a magnitude 7,4, divulgada internacionalmente, porque é o número que está guiando a resposta global agora. A governadora do Chocó, Núbia Córdoba, confirmou feridos e danos estruturais graves em Quibidó, a capital do departamento, a cerca de 90 quilômetros do epicentro. Reportagens locais colocam a catedral da cidade entre as estruturas danificadas, com escombros nas ruas e moradores feridos sendo retirados de trechos de prédios que desabaram. A Aerocivil, Autoridade de Aviação Civil da Colômbia, reportou transtornos em 10 aeroportos na região e equipes de resgate confirmaram pelo menos 2 pessoas presas nos escombros perto da zona do terremoto. Relatos da própria São José del Palmar descrevem estradas danificadas e colapso estrutural em uma cidade com menos de 3.000 habitantes. As autoridades colombianas de gestão de desastres ainda não divulgaram um número confirmado de feridos em todo o país, mas vários veículos regionais já noticiam vítimas especificamente no Chocó, e esse número deve subir conforme as avaliações de dano continuam ao longo do dia. A centenas de quilômetros dali, em Bogotá, o tremor foi forte o suficiente para acionar alarmes de prédios e levar moradores às ruas por precaução. O prefeito Carlos F. Galán confirmou que, apesar do susto, nenhum dano estrutural foi reportado na capital. Engenheiros ainda avaliavam relatos de rachaduras em algumas edificações no momento desta gravação. Esse contraste importa. Um único terremoto desse tamanho pode esvaziar prédios de escritórios em uma capital a mais de 200 quilômetros de distância, enquanto causa falha estrutural com risco de vida bem no epicentro. Sentido e danificado são categorias bem diferentes, e confundir as duas é como a desinformação se espalha mais rápido nas primeiras horas, depois de um evento assim. O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou nas redes sociais que está liderando pessoalmente a resposta à emergência e disse que viajaria direto para a zona do terremoto.
ele ordenou a instalação de um posto de comando unificado para coordenar o resgate e a assistência na região afetada. E a Cruz Vermelha colombiana ativou seu próprio posto de comando na prefeitura local para apoiar as equipes de busca e resgate que já trabalham nos escombros em Quibdó e São José del Palmar. Este é um dos primeiros grandes desastres naturais enfrentados por esse governo, e a rapidez com que ajuda engenheiros e equipamentos chegarem ao Chocó nas próximas 24 horas vai ser a medida mais clara dessa resposta. Tem mais um número que vale destacar antes de chegarmos na questão do tsunami. Menos de 1 hora depois do abalo principal, o USGS registrou uma réplica de magnitude 5 na mesma região. Sozinho, um terremoto de magnitude 5 já seria um evento significativo. Aqui é um sinal de que a falha ainda está se ajustando, e é exatamente o tipo de atividade que coloca prédios já enfraquecidos em Quibdó e São José del Palmar em risco ainda maior. Aqui está o detalhe em que os sismólogos estão focados agora. Esse terremoto ocorreu a cerca de 96 quilômetros de profundidade. Não é um evento raso de ruptura na superfície. É o que se chama de terremoto de profundidade intermediária, gerado nas profundezas da placa de Nazca em subducção, enquanto ela se curva e se fratura sob pressão abaixo da América do Sul. E é por isso que este foi sentido em 6 grandes cidades colombianas e 2 países vizinhos. Mas eles se comportam de forma diferente dos terremotos rasos, próximos à superfície, quando o assunto é risco de tsunami. É exatamente por isso que o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico e a Autoridade Marítima da Colômbia confirmaram que não existe ameaça de tsunami vinda desse terremoto. A ruptura aconteceu profunda demais abaixo do leito oceânico para deslocar água suficiente na superfície. Esse detalhe importa, porque depois de qualquer terremoto desse tamanho perto de uma costa, o medo de tsunami costuma se espalhar mais rápido do que a informação verificada. A ausência de alerta aqui não é um chute. Vem da física de exatamente onde essa falha deslizou e vale repetir com clareza para não se perder no meio do barulho. Não há alerta de tsunami em vigor nem para a costa do Pacífico colombiano, nem para os países vizinhos. O que ainda é incerto, e o que vamos acompanhar de perto, é o resto da sequência de réplicas. Terremotos dessa magnitude costumam gerar réplicas por dias ou semanas, e já vimos uma forte o suficiente, magnitude 5, para importar por si só. O que ainda não cobrimos, e merece um vídeo inteiro só para isso, é o porquê. Porque a placa de Nazca gerou um terremoto tão poderoso nessa profundidade exata, o que esse evento revela sobre o risco sísmico nesse trecho da costa do Pacífico, e o que o histórico sísmico da Colômbia sugere sobre o que pode vir a seguir. Esse aprofundamento vem em breve, assim que os dados estiverem consolidados o suficiente para fazer isso direito. Se você quer esse aprofundamento, assim que ele estiver pronto, se inscreve agora no canal.